Na aula de hoje nós vamos estudar a cláusula inner join, uma ferramenta poderosa para combinar dados de duas ou mais tabelas. Vamos aprender como ela funciona, quando utilizá-la e praticar com alguns exemplos no nosso banco de dados. Até agora aprendemos a usar o comando select para consultar dados de uma única tabela. Mas e se quisermos combinar dados de várias tabelas? Para isso nós usamos os joins, e o mais comum deles é o inner join. O inner join ele retorna apenas as linhas que têm correspondência em ambas as tabelas. É como encontrar a intersecção de dois conjuntos de dados. Então aqui nós temos um exemplo gráfico para ilustrar essa questão dos conjuntos. Eu tenho aqui um conjunto que podemos encarar como sendo uma tabela que tem os dados 1, 2, 3 e 4, que é a nossa tabela A, e a nossa tabela B tem os dados 3, 4, 5 e 6. Quando fazemos a operação inner join da tabela A com a tabela B, ela vai retornar somente aqueles registros que tiverem algo em comum. Neste caso aqui nós temos o número 3 e o número 4, eles são em comum tanto na tabela A quanto na coluna B. Então aqui temos como resultado da saída do select seria apenas o 3 e o 4, deixando de fora o 1 e o 2, que só tem no A, e o 5 e 6 também deixando de fora, já que ele está presente apenas no B. A cláusula inner join ela é usada após o from e requer uma condição de junção especificada com o operador ON. Então a sintaxe básica do inner join é essa aqui que estamos vendo. O inner join ele vai conectar duas tabelas. Ele vai conectar a tabela 1 com a tabela 2. E a condição ON ela vai definir como as tabelas estão relacionadas, geralmente através de uma chave primária e uma chave estrangeira. Nós vamos ligar uma coluna, que normalmente tem o mesmo nome, mas não necessariamente, da tabela 1 com a tabela 2 aqui nessa cláusula join. Vamos fazer aqui um exemplo utilizando as nossas tabelas de banco de dados. Vamos usar a tabela de employees, que tem a informação dos empregados, e a tabela de departments, que tem a informação dos departamentos onde esses empregados trabalham. Então, cada funcionário ele pertence a um departamento e o relacionamento entre as tabelas é determinado pela coluna Department ID. Se abrirmos aqui as colunas da tabela Employees, nós vemos aqui que temos essa coluna Department ID. Essa Department ID ela vai apontar para uma coluna correspondente Department ID nessa tabela de Departments. Por acaso as tabelas elas estão com o mesmo nome de coluna, mas não necessariamente. A ligação ela é feita no momento da criação das tabelas. Nós vamos aprender como criar as tabelas em outras aulas mais adiante no curso. Então vamos fazer uma consulta simples. Vamos listar então funcionários por departamento. Primeiro vamos consultar os departamentos com IDs 1, 2 e 3. Então a consulta ela é bastante simples, não estamos utilizando o inner join ainda, estou apenas selecionando os departments ID que tem 1, 2 e o 3. Então eu rolo aqui a consulta. Temos esses três departamentos, o departamento de administração, de marketing e de compras. E agora nós podemos listar os funcionários desse departamento com uma segunda consulta. Podemos fazer este select, listando os dados do empregado, a tabela employees, onde o department ID é o mesmo que especificamos aqui em cima, 1, 2 e 3. Ainda nessa segunda consulta não estamos ligando as duas tabelas. Neste primeiro select nós fizemos apenas uma consulta na tabela departments, e nessa segunda consulta estamos apenas listando os employees. Então se eu rodar aqui essa consulta, nós temos essa quantidade de empregados. São 9 empregados que trabalham nos departamentos de 1, 2 e 3. Agora nós vamos usar o inner join para combinar os dados. Nós vamos fazer uma única consulta que vai retornar essas informações nessas duas primeiras que nós rodamos. Então aqui eu estou fazendo um select from employees, a minha tabela de empregados, e fazendo um inner join com a outra tabela de departments. A forma de ligar a tabela departments com a tabela de employees é utilizando a coluna department ID. E na minha cláusula where eu estou querendo listar todos os empregados que estão no department ID 1, 2 e 3. E as colunas que eu selecionei aqui é o nome e o sobrenome do empregado, o ID do departamento e o department name. Então veja que aqui nós estamos botando o nome da tabela ponto o nome da coluna. Então essa sintaxe aqui ela serve para diferenciar da onde nós estamos trazendo a informação. Por exemplo, essa coluna Department Name ela só aparece na tabela de Departments, então eu não preciso especificar da onde ela está vindo. Mesma coisa da First Name e da Last Name. Essa informação ela só aparece na tabela de Employees. Mas
Eu também poderia colocar employees.firstname e last name, que daria no mesmo. E aqui eu também posso colocar então departments.departmentName. Então vamos rodar essa consulta para ver o resultado. Então vemos aqui os mesmos 9 empregados. Nós estamos listando o nome e sobrenome, o ID do departamento e agora trazendo também essa informação do nome do departamento que está presente apenas nessa tabela de departments. Agora que juntamos duas tabelas, vamos adicionar mais uma. Vamos adicionar a tabela de jobs. Essa tabela de jobs contém os cargos ocupados pelos funcionários. Então, cada funcionário tem um cargo e cada cargo pode ser ocupado por vários funcionários. Então, nós temos também aqui na tabela de employees, nós temos um job ID. Esse job ID é o cargo do funcionário. Então, aqui na coluna de jobs, esse job ID vai ligar com o job ID da tabela de jobs. Então, por exemplo, se nós formos ver os dados aqui dessa tabela, nós temos aqui os job IDs e os títulos de cada um dos cargos. Nós temos um Public Accountant, um Accounting Manager, um administrador, um presidente, área de financeiro, de vendas. Então, cada uma tem uma função. Eu vou fazer uma quarta consulta aqui embaixo, ligando 3 tabelas. Então, aqui eu estou adicionando essa terceira tabela de Jobs. Aqui na tabela Employees, nós estamos utilizando um alias E para essa tabela. Na Departments, estamos utilizando um alias D. Em vez de escrever todo o nome da tabela, nós podemos referenciar apenas por D. E nessa Jobs, que estamos adicionando agora, eu dei um alias de J. E a ligação é feita através da coluna que vimos então, da Job ID. Essa Job ID da tabela de empregados, ela tem que ser exatamente o mesmo Job ID da tabela de Jobs para que se retorne então os resultados. E aqui no Select eu estou buscando agora o primeiro nome, o último nome do empregado e o Job Title. Então aqui o Job Title, essa informação está presente apenas na tabela de Jobs e trazendo também o Job Name. Então se eu rodar aqui essa consulta, vai me trazer mais a informação do cargo que esse funcionário ocupa. Então a Jennifer ela possui o cargo de Administration Assistant e trabalha no departamento de administração. A Peta ela trabalha no marketing e o cargo dela, a função dela é Marketing Representative. E assim por diante. Listamos aqui os 9 empregados com seus respectivos cargos e departamentos. Então, como resumo da aula, nós usamos o Inner Join quando precisamos combinar dados relacionados de várias tabelas, trabalhar com relações de chave primária e chave estrangeira e também garantir que apenas as linhas correspondentes sejam incluídas no resultado. Nós vamos estudar sobre chaves primárias e chaves estrangeiras mais adiante também no curso. Mas, basicamente, a chave primária é um ID, é alguma coluna que identifica unicamente cada registro numa tabela. Então, por exemplo, o Employee ID é a chave primária dessa tabela de Employees, assim como o Job ID é a chave primária da tabela de Jobs. E no caso aqui, por exemplo, o Job ID na tabela de Employees, ela é a chave estrangeira que aponta para a chave primária aqui na tabela de Jobs. Mas nós vamos ver isso com mais detalhes mais adiante no curso. Até a próxima aula.